Olá a todos, vamos dar continuidade ao nosso curso de Estatística aplicado à pesquisa. Nesta semana, vamos falar sobre análise de regressão linear simples. A análise de regressão linear simples é uma análise muito empregada, muito utilizada. Qual que é o conceito dela, né? É uma técnica que permite explorar e inferir a relação de uma variável dependente com variáveis independentes. Estes dois termos vão ser muito explorados aqui na aula. Uma variável dependente é aquela variável que depende das outras, vai ser o nosso y. E as variáveis independentes, elas independem do y. Então, esses dois termos são muito utilizados quando a gente fala de uma análise de regressão. Um outro conceito que é muito utilizado é que a regressão é uma equação matemática que estima uma variável em função de outra, ou de outras. O que acontece? Quando a gente trabalha com uma regressão linear simples, o simples quer dizer que é um x só, é uma variável independente. Quando é uma regressão linear múltipla, que a gente vai ver na aula da semana que vem, quer dizer que tem vários x's, tem várias variáveis independentes. Semana que vem vamos tratar desse assunto. Mas a regressão linear simples, como que funciona, né? Este aqui é um gráfico de regressão linear simples, e a gente tem a relação de uma variável x, que é a variável independente, e uma variável y, que é uma variável dependente. Ela depende da variável x. Por exemplo, a nossa variável y é uma altura de plantas. E a nossa variável x é a quantidade de água nas raízes. Conforme eu vou colocando água nas raízes das plantas, eu vou aumentando a quantidade de água, aqui de 60 até 100, né, o nosso gráfico. O que aconteceu com a altura de plantas? Então, a gente vê na tendência dos dados que conforme a gente aumenta a quantidade de água, há um aumento também da altura de plantas. Então, a gente vê que o aumento é crescente. Professor, o que é esse ponto aqui? Esse ponto é o valor da altura próximo de 75 centímetros quando se colocou 74 milímetros de água. Então, esses pontos são os valores medidos no experimento nosso, né? Quando a gente faz um experimento em campo, em laboratório, a gente mediu a altura de plantas quando a gente colocou essas quantidades de água no sistema radicular. O que é uma parte muito interessante e muito importante de uma regressão linear, né? Simples, né? A gente mediu em laboratório de 64 até 94, a quantidade de água colocada, né? Por meio da regressão que a gente vai fazer, a gente consegue saber a altura de plantas fora desse range. Por exemplo, se eu colocasse 150 milímetros de água na planta, qual seria a altura? Eu não medi em laboratório, mas com a regressão que a gente vai ajustar, a gente consegue estimar o valor de 150, mesmo que não foi medido. Então, isso é uma potência, é uma característica muito forte que a regressão apresenta e nos fornece. Então, esse gráfico é um gráfico de regressão, extremamente importante e interessante a gente fazer na nossa pesquisa. E o que acontece? O que é essa regressão, né? É a gente ajustar a nossa linha de tendência, que é a nossa linha originada da nossa regressão. Esse y aqui é a altura de plantas, esse x aqui é a quantidade de água nas raízes. Essa fórmula, ela nasceu, né? Ela foi calibrada, é um termo utilizado na regressão quando a gente calibra os parâmetros. Ela foi calibrada em função dos dados medidos em campo. Então, a gente calibrou essa regressão com esses dados aqui. Quando a gente calibra, uma parte importante, a gente tem que ter o coeficiente R2, que eu vou falar mais à frente, dessa regressão.
Se ela foi calibrada, uma calibração boa, acurada, ou se ela não representa tanto a realidade assim. Então a gente vai verificar o R2, que é uma verificação se a regressão está boa ou não. Então esse gráfico com os dados e a linha de tendência e a regressão, a gente sempre tem que apresentá-los quando a gente faz uma regressão, né? Beleza, mas o que é essa regressão, essa fórmula, né? A regressão linear simples, ela é uma fórmula matemática que é representada por esses parâmetros. A gente tem um y, que é igual a um a mais b vezes um x. O que é esse y? Esse y, que eu já falei para vocês, é a nossa variável dependente. É aquilo que a gente quer estimar. Então, ela depende do nosso x. O nosso x é a nossa variável independente. Como a nossa regressão é simples, tem um x só. Se fosse uma regressão múltipla, teria vários x's, que a gente vai ver mais à frente. Então, o que é fazer uma regressão, né? Calibrar uma regressão? A gente já determinou o nosso y, que é o que a gente quer estimar, e a gente tem o nosso x, que é aquilo que a gente usa para estimar o y. Então, a gente tem que achar o a e o b, que são os coeficientes, são os parâmetros. E o a e o b tem uma diferencinha. O a, que é o valor sozinho, que dependendo do livro é trocado a por b, então o importante é saber o que essa letra representa. O nosso a aqui, ele é o coeficiente linear. Tem livro que traz o b como coeficiente linear, então tem que ficar atento a isso. O coeficiente linear, também chamado de intercepto, interceptação, que é uma maneira de chamar ele no Excel, uma maneira mais fácil, né? Ele é representado por essa fórmula aqui. E é o valor sozinho, que não está multiplicando nada na fórmula. O b é o coeficiente angular. É o tanto que cresce ou decresce em função de cada x. Uma forma de chamar ele no Excel é inclinação, chama o valor de y e o valor de x. E ele é representado por essa fórmula maior aqui. A gente vai fazer ela no Excel daqui a pouco. Então, a gente tem um coeficiente linear e um coeficiente angular, que é o a e o b. E a calibração, que é montar o modelo, é a gente encontrar os valores de a e de b, que a gente vai ver mais à frente. Então, relembrando, para ficar bem fixado, uma regressão linear com 1x, ela é simples. E uma regressão linear com vários x's, ela é múltipla. Só para a gente já fixar esse conteúdo. Vamos fazer um exemplo aqui, né? A gente tem um exemplo de uma regressão linear simples, né? O que é meu y? O meu y é casos de dengue. Então, eu quero estimar os casos de dengue no Brasil. Mas estimar em função do quê? O que é meu x? O meu x é a população. Então, o que eu quero fazer? Eu quero estimar os casos de dengue em função da população. Perfeito. Então, eu tenho esses dois dados. Eu tenho os dados de casos de dengue e de população. A partir daí, eu vou calibrar o meu modelo, que é encontrar o a e o b, que é originado em função dos casos de dengue e da população. Então, a calibração é a gente encontrar de maneira interativa, aleatória, vou falar assim, quais valores que vai ser o A e qual valor que vai ser o B, para estimar o caso de dengue e em função da população. Um exemplo aqui de uma regressão calibrada é, y, para estimar os casos de dengue, é igual a 36,5, é o nosso A, foi o valor que a gente achou, que a gente vai fazer isso agora com o Excel, né? Mais 0,372 vezes o x. Então, esse valor aqui é o meu B. Achar esses dois valores é a gente calibrar o modelo. Toda vez que a gente calibra esse modelo, com variáveis x ou y diferentes, vão dar valores diferentes, né?
Então, essa aqui é a nossa regressão linear simples calibrada para estimar os casos de dengue em função da população. Bom, quando que eu recomendo essa análise? Toda vez que eu for estimar alguma variável que é em função de uma única outra variável, é uma regressão, né, simples, a gente utiliza essa regressão. Ela é sempre colocada, eu recomendo sempre colocá-la após uma análise de correlação. A gente faz uma análise de correlação, vê como que se correlaciona as variáveis e a partir dali eu coloco uma análise de regressão. Então, ele é uma análise central, não é no começo do resultado da discussão, é mais para o fim, já é quase o coração do seu trabalho. Uma análise interessante e bem utilizada no meio científico. Como que a gente coloca ela no artigo? Sempre é bom a gente mostrar, fazer a nossa regressão em forma de figura, igual está aqui que tem os pontinhos medidos em campo. E a gente tem também sempre colocar a linha de tendência. E essa linha de tendência, essa linha reta, é os pontos originados a partir do momento que eu empreguei a minha regressão, que é a minha fórmula matemática. Esse valor aqui, ó, que multiplica o x e esse 12,16 são os valores calibrados, que deve ser apresentado também. E a gente não pode deixar de apresentar o R2, que é o quê? É a avaliação se o modelo está bom ou não. E a gente vai aprender a fazer ele e vai ter uma aula só sobre avaliação de modelo mais à frente. Algumas pessoas também, ultimamente, têm colocado o quê? Além de colocar a regressão, coloca a análise de variância que originou essa regressão, que eu também vou estar ensinando vocês a fazer na nossa aula prática. Por fim, a gente encerra por aqui. A gente se encontra na nossa aula prática sobre regressão linear simples. Muito obrigado.